Graça e paz, meus amados irmãos. Mais uma vez nós estamos aqui para compartilhar um pouco da porção da Palavra de Deus com todos vocês. Nesta ocasião, gostaria de compartilhar o texto que se encontra na Epístola aos Hebreus, no capítulo 5, nos versículos de 11 até o versículo 14. Hebreus, capítulo 5, versos de 11 a 14. Diz assim: a esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornados tardios em ouvir. Pois, com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Que Deus aplique sua palavra aos nossos corações. Amém. Vamos orar, nosso Deus, nosso bendito Pai. Agradecemos pela tua palavra nesta noite. Pedimos que tu fales aos nossos corações, pedimos a iluminação do Espírito Santo, o discernimento, para compreendermos, Senhor Deus, a Sagrada Escritura. Pedimos a tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quando uma mãe ou um pai leva o seu filho pequeno para uma consulta no pediatra, antes que o pediatra pergunte o que a criança tem, quais os sintomas que ela está apresentando, uma das primeiras coisas que ele faz é perguntar a idade e depois verificar o peso e a estatura, ou seja, a medida. Por que ele faz isso? Porque isto é imprescindível para que ele possa logo, antes de entrar diretamente no assunto da questão da doença da criança, porque os pais levaram essa criança ao pediatra, é importante porque eles podem logo, através da idade, do peso e da medida, verificar se a criança está tendo realmente um progresso normal, como se é de esperar de qualquer criança. Então, é através desses simples exames, idade, peso, medida, que eles vão saber se a criança está tendo um desenvolvimento normal. Ou seja, se a criança está crescendo de maneira compatível com a sua idade, se o seu peso está compatível com a sua estatura, se há uma deficiência no crescimento, se há um crescimento anormal. Então, tudo isso é detectado nesses simples exames. Meus irmãos, a vida cristã é comparada ao nascimento. A palavra de Deus diz que nós, quando compreendemos a palavra, quando o Espírito Santo age em nossos corações, então existe uma regeneração espiritual, o que a Bíblia chama de nascer de novo ou novo nascimento, conforme Jesus Cristo explicou para Nicodemos. Então, há um novo nascimento. Então, de certa forma, todo novo convertido é apenas um bebê em Cristo, uma criança em Cristo. Mas, assim como uma criança deve ter o seu desenvolvimento normal, ou seja, deve crescer, deve se desenvolver mental, física e intelectualmente, assim também um cristão, ao nascer de novo, ele precisa ter esse crescimento normal. Uma criança recém-nascida e até uma certa idade, ela só pode se alimentar de leite, porque é o alimento básico, é o alimento fundamental. Mas não se pode esperar que aquela criança passe a vida toda, o resto da sua vida, se alimentando apenas de leite. Porque isso não é normal, isso não é certo. Ela tem que desenvolver, ela tem que comer outros alimentos mais sólidos,
adquirir outros nutrientes que não tem o leite. Quando nós lemos esse texto, nós ficamos pensando exatamente nisso, meus irmãos. Porque o autor sagrado aos Hebreus diz aqui que eles tinham muitas coisas que explicar para os hebreus, muitas doutrinas difíceis de entender. Só que eles haviam se tornado tardios em irar. A palavra tardio é da ideia de ser lerdo, ser lento, devagar, não é? Em ouvir. Verso 12. Por com efeito, quando devis ser mestre, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornais como necessitados de leite e não de alimento sólido. Muito bem. Então, o autor sagrado aos Hebreus diz que aqueles irmãos, eles já deveriam ser mestres, já deveriam estar ensinando outros, repassando o ensino elementares da palavra de Deus para outras pessoas, porque isto é o normal. Mas ele diz aqui que aquelas pessoas, aqueles irmãos, mesmo depois de muito tempo, eles ainda tinham necessidade de aprender os princípios elementares da doutrina cristã, ou seja, dos oráculos de Deus. E assim, ele chega à conclusão de que aqueles irmãos, aqueles leitores que estavam recebendo esta carta, eram crianças necessitadas de leite e não de um alimento mais sólido. Verso 13, ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Meus irmãos, isso não é normal. O que se espera de um crente é que ele se alimentando das Escrituras, se alimentando da palavra, e com o passar do tempo, a atuação do Espírito Santo na vida dele, ele vai fazendo progresso na vida cristã. Mas, infelizmente, muitas pessoas, apesar de tanto tempo na igreja, 10, 20, 30 anos, 40 anos, ainda são como crianças, porque elas se escandalizam com a doutrina mais pesada, com um fundamento mais sólido, e elas não estão aptas para receber uma doutrina das Escrituras Sagradas de uma maneira muito mais aprofundada. Mas não era só esses irmãos aqui, os hebreus, que estavam nessa condição. O apóstolo Paulo, escrevendo também lá em 1 Coríntios, no capítulo 3, nos versos de 1 a 2, diz assim: eu, porém, irmão, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis suportar, porque sois carnais. Então o apóstolo Paulo diz que aqueles irmãos da cidade de Corinto, da igreja de Corinto, eram também crianças em Cristo, verdadeiros bebês espirituais, que não haviam feito progresso, não haviam crescido, não haviam amadurecido, não haviam desenvolvido as suas faculdades mentais. Meus irmãos, infelizmente, é isso que acontece também em muitas igrejas. Muitas vezes nós achamos que o tempo que a pessoa está na igreja é o tempo que ela é suficiente para adquirir sabedoria, maturidade, experiência. Mas muitas vezes isto não acontece. Nós sabemos que algumas pessoas têm dificuldades mais do que as outras. Tem uns que crescem mais rápido, outros crescem de maneira mais lenta. Mas o que o autor sagrado aos Hebreus e tanto o apóstolo Paulo está falando são de pessoas que não cresceram nada, que não fizeram progresso na vida espiritual. Verso 14 do capítulo 5 de Hebreus diz assim: mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também
o mal. Então, nós ficamos a perguntar o que acontece ou o que aconteceu para que eles não fizessem progresso na vida espiritual. Os irmãos sabem que a carta aos Hebreus foi escrita para os judeus que haviam abraçado a fé cristã, que haviam recebido a Cristo, mas devido à perseguição, à oposição, especialmente do Império Romano, eles começaram a retornar para o antigo judaísmo. É por isso que o autor sagrado dos Hebreus escreve esta carta aqui, de 13 capítulos, para mostrar a superioridade de Cristo em vários aspectos. E aí ele começa a falar de doutrinas muito profundas, como a superioridade de Cristo sobre os anjos, a superioridade de Cristo sobre Moisés, sobre Josué, sobre os profetas, sobre os sacerdotes. E aí ele diz que eles não estavam aptos para entender estas verdades, mesmo depois de tanto tempo de fé cristã, mesmo atentando para o tempo decorrido, em que eles já deveriam ser mestres, professores, está ensinando outros, eles ainda eram aprendizes, verdadeiras crianças que nunca tinham feito progresso na vida espiritual. Mas não deve ser assim. Todo crente, a partir do momento que ele nasce de novo, ele recebe Cristo, ele tem obrigação de fazer progresso na vida espiritual. Quando o pediatra, o médico, detecta que a criança não está se desenvolvendo de maneira compatível, nem com o seu peso, nem com a sua idade, então eles logo procuram saber para detectar alguma patologia, alguma doença, descobrir por que a criança não está se desenvolvendo, por que a criança não está crescendo, nem fisicamente, nem mentalmente. E isso é preocupante para os médicos. Agora imagine, meus irmãos, no mundo espiritual. Quantas vezes é preocupante também para os líderes, para aqueles que estão encarregados de alimentar, de pastorear as ovelhas do Senhor. Pessoas que passam a vida toda se alimentando de leite, nunca estão aptas, nunca estão preparadas para se alimentar de um alimento mais sólido, doutrinas muito mais profundas. E muitas vezes, quando ouvem doutrinas mais profundas da palavra de Deus, se escandalizam ou até chegam a negar a infalibilidade da palavra, a veracidade das Escrituras, dizendo que isso não pode ser verdade ou que isso eu não aceito, porque simplesmente elas não fizeram progresso na vida espiritual. Então, o nosso desejo, a nossa oração é que você cresça cada dia. Como disse o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 13:13. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tem que haver crescimento, tem que haver progresso. E se você tem detectado que não tem crescido, que não tem feito progresso, que não tem melhorado, que não tem se santificado dia após dia, então é necessário fazer uma reflexão, fazer uma análise, fazer uma introspecção para que você possa descobrir, para que você possa detectar o que de fato está acontecendo na sua vida espiritual, para que então haja verdadeiro crescimento, progresso, maturidade na vida cristã. E se isso não está acontecendo, então algo realmente sério deve estar acontecendo na sua vida. Que não sejamos nem como os hebreus, nem como os coríntios, que não estavam fazendo progresso na vida espiritual. Que Deus tenha misericórdia de nós, que nos dê crescimento, nos dê maturidade, que nós possamos caminhar cada dia rumo ao nosso destino celestial, que é o descanso que o Senhor preparou para cada um de nós. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Amém, irmãos. Vamos orar. Nosso Deus, nosso bendito Pai,
Nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor. A tua palavra é o nosso alimento, que nos faz crescer, que nos faz santificar, que nos faz adquirir sabedoria, Senhor. Sem a tua palavra, nós não podemos, Senhor Deus, fazer progresso na vida espiritual. Por isso, não nos deixa nos apartar da tua palavra, da tua santa lei, mas como diz o salmista no Salmo 1, ajuda-nos a meditar nela de dia e de noite, para que haja, Senhor Deus, verdadeiro progresso nas nossas vidas. Te pedimos e te agradecemos tudo em nome de Jesus. Amém.